Olá, saudações, professores e tutores. Nesse momento eu vou apresentar a minha atividade de recuperação da disciplina de História das Ciências e Educação Científica do Programa de Pós-Graduação em História, Ciências, Ensino e Sociedade da Federal do ABC. Ah, Essa disciplina é ministrada pelo professor Dr. Caio Freire e vamos avançar. Nossa primeira atividade foi exatamente uma avaliação, contextualizando as aulas anteriores, que era fazer uma análise de um pequeno desenho animado. Nessa circunstância, o desenho falando sobre a vida de Benjamin Franklin, cientista e inventor, uma produção aí dos anos 90, né? Ah, sendo de uma série, na verdade, dos heróis clássicos, agora em forma animada, E o objetivo desse trabalho era que a gente extraísse, no mínimo, duas situações onde a ciência é tratada, vamos dizer assim, de forma mais inocente ou superficial, sem colocar toda a questão do que a gente vem estudando agora da natureza da ciência, das várias facetas, das dificuldades. E a ideia era pegar, a partir desse desenho, fazer essa análise, E aqui a gente tem, a primeira dela é a existência de experimentos cruciais. Então o desenho relata ali, começa com o mágico fazendo algumas atividades com uma jovenzinha, apresentando, levitando o cabelo dela, e aquilo tudo era muito diferente para todos, E aí ele mostra ele ganhando um dinheirinho com aquilo. E logo em seguida chega Benjamin Franklin e se surpreende com aquela máquina, com aquela coisa, e ele pede para ver. E o desenrolar do desenho é que ele compra a máquina, Começa ali com a pechincha de 10 e vai subindo. O fato é que aqui ele não mostra que esse equipamento tem experimentos anteriores ou que tiveram que teve uma saga, Mas e ele compra, Para uma criança, talvez quem estuda ali, um adolescente, uma criança, um juvenil que via, não tem essa necessidade, não consegue visualizar isso. O desenho não relata isso, Mas é importante que, apesar dele não relatar, fica. Mas a gente sabe que sim. Por quê? Porque ele era tipógrafo, Na adolescência ele começou a trabalhar com o irmão dele, que tinha uma tipografia, uma gráfica, e depois eles tiveram uma desavença e ele foi para a Inglaterra. Passou um bom tempo lá, aprendeu mais sobre isso, e quando ele voltou ele abriu a sua própria gráfica. Então, o que eu quero enfatizar aqui o desenho não mostra essa questão dos experimentos, que ele parece que comprou assim, por curiosidade, mas na verdade ele conhecia a tipografia, ele era impressor, ele produzia informação, então, e ele teve contatos na Inglaterra também com pessoas, Então isso mostra essa questão que não é explícita no desenho, não é isso? E também ele conhecia alguns estudos na Europa. Por exemplo, vamos avançar aqui, eu fiz alguns recortes importantes. Por exemplo, em 1600, William Gilbert, ou Gilbert, o inglês, ele que alcunhou a palavra electron, que quer dizer âmbar, no sentido de que aquela resina atraía pequenas partes, Mas C.F. Dufay, que era um francês também, ele expressou o seguinte, que percebeu e visualizou a atração e repulsão após atrito de objetos, o que a gente hoje estuda em eletrostática dos experimentos e tem várias aplicações. Isso já tinha sido estudado no século 17, ou seja, períodos próximos aqui, e a Franklin se apropriou desses conhecimentos, ou seja, quando ele comprou a máquina, ele já conhecia os experimentos, já tinha lido sobre a existência dos experimentos cruciais que o desenho não relata, Vamos ver outro ponto. Outro ponto importante que eu quis destacar era a ideia da retórica da verdade versus a ignorância, De novo, concernente à ciência. E aqui a gente vê, nessa parte aqui, que um senhor teve a sua casa pegou fogo, Que era a análise de Franklin.
ele era também responsável pelo corpo de bombeiro, né? Então, todas essas questões eram demandadas por ele. E aqui era o juiz da cidade, uma espécie de pároco, né? E quando isso aconteceu, o Senhor falou: mas a minha casa pegou fogo e eu. Deixa eu pegar aqui um pointer aqui, né? Opções de ponteiro. E eu, então. Deixa eu voltar aqui. E eu então precisei. Mas que bom, aliás, retomei aqui o raciocínio. Eu fui protegido pelos meus ossinhos da sorte, né? Então a gente. Então Franklin fica assim: o quê? Não, não é por isso. E ele então. Vamos chamar aqui do padre, né? Era o juiz, se eu não me engano. Fez uma sentença de que o que aconteceu com a casa dele foi porque ele estava em pecado, né? Coisas assim. Isso assustou Franklin, que apesar de ser um homem religioso também, olhava pelo prisma da ciência, ou seja, era alguém que estudava especificamente aquilo, lia sobre o assunto, né? Ocupou diferentes cargos e posições na sociedade americana e percebi o seguinte: existe uma retórica das crenças, das crendices, né? E aí sempre usa um argumento teológico de que naquela circunstância o raio era produzido, era um castigo de Deus, era coisa do céu. Mas Franklin, como investigador, falou: não, isso não tem relação com isso, né? Então a gente vê em vários momentos do desenho isso. Essa retórica de aqui era um pouco em contraposição à ciência, né? Que isso era uma coisa de Deus, versus a falta de conhecimento, a ignorância. Então esse ponto eu achei importante e ele perpassa em mais de um momento no desenho, né? A outra coisa é que mostra alguns casos, né, e não mostra erros de trabalho científico, né? Então eu quis chamar a atenção nesse ponto aqui, onde ele estudou um pouco a máquina e queria usar a máquina para fazer um churrasco, né, vamos dizer assim. Só que ele e o filho não conseguiram, né? E aqui denota essa questão interessante, né? Antes de chegar à máquina, houveram inúmeros erros e que às vezes a gente omite em muitos casos, né? Então, aqui mostram essa pequena passagem, né, que ele tenta fazer esse fogo e aí não conseguiu, né? E depois ele vê a questão do contato do fio e toma um choque aqui, ele cai para trás exatamente nesse momento, né? Ou seja, antes de chegar nesse estágio, né, que a gente normalmente não mostra, a ciência faz uma rápida passagem sobre isso, há inúmeros erros e acertos. Antes de chegar nos acertos, erros em grande quantidade. Esse processo é longo e por vezes ele é omitido no processo. O desenho faz uma pequena introdução quanto a isso, né? Mostrando esse episódio aqui, até chegar à sua descoberta futura, mas ele mostra rapidamente um pouquinho desses erros dos trabalhos científicos, né? Ou seja, até chegar ao que é exposto para a gente, aquela máquina, fazendo um paralelo maior, se cometeram-se vários erros até identificar aquela máquina, né? Que hoje seria o equivalente a um gerador de Van de Graaff, uma máquina de Van de Graaff, que ela só foi construída no futuro, né? Eu acho que mais de 50 anos depois. Mas é a mais próxima que a gente tem hoje para contextualizar. Ok? E aí eu queria fazer uma rápida síntese dessa parte e fazer uma defesa talvez do desenho, que é a questão da transposição didática, né? O desenho, como a gente pode ver, é produzido para um público juvenil, adolescente dos anos 90. E aí eu trouxe a ideia de Wig aqui de Butterfield, que é a verdade é que existe uma tendência para que toda história se converta em uma história Wig, né? De fato, toda história deve tender a se tornar mais Wig na proporção em que se torna mais resumida. Eu pensei, como é que o redator, os escritores, os desenhistas tinham que resumir essa história de Franklin? Nessa altura dos anos 90, todo mundo já tinha essa história, conheceria a fundo, mas como produzir isso em um desenho de 20 minutos? Então, é o que Butterfield diz aqui, né? Ao narrar isso, eu vou precisar reduzir, porque precisa caber
naquele tipo de mídia. Então, a transposição didática, que é trazer um conhecimento de maior grau de complexidade para um de menor grau de complexidade, perpassa pelas as podas, os cortes da história. E aí a gente vai lembrar isso na hora que ele está imprimindo o desenho lá, né, na gráfica com o filho dele. Ele fala, papai, não fala exatamente isso, né, mas sai uma manchete assim, está falando negativamente da energia. Ele falou, não, vamos mudar. Coloca aqui que eletricidade, os raios e a eletricidade é a mesma coisa. Perceba que ele está exatamente usando isso. Ele está recontando uma história com todos os defeitos, entre aspas, de se contar uma história, que ele vai ter uma parcialidade de quem conta. Ele queria mostrar o lado positivo. E a gente consegue ver, talvez uma criança não vai conseguir perceber isso aqui, mas a gente consegue, a partir dessa ideia da história de Wig, que essa história vai ter que ser resumida, ela vai ser parcial e ela não consegue contar o todo, né? Deixa eu avançar. Continuo falando dessa transposição didática. Obviamente esses textos são de autoria do professor Roberto de Andrade, né? No artigo sugerido, e eu trouxe esses dois trechos, aquele anterior e esse. Olha que interessante, de novo pensando na transposição. Parece que os resumos se tornam falsos por assumirem que a ausência da história pode ser contada deixando de lado as complicações. Uma suposição que ignora o fato de que a história é toda a rede produzida por incontáveis complicações que perpetuamente se envolvem mutuamente. Nunca existiu uma obra de história que não resumisse muito. E realmente, aqui o desafio, aqui a ênfase, né? A arte do historiador é precisamente a arte de resumir. Seu problema é este problema. E eu achei interessante essa parte, porque ele vai ter que contar uma história em um contexto e para um grupo. Como contar essa história de forma que não corte? Então, ele sempre vai fazer, e aí o autor vai dizer o seguinte, essa é exatamente a história dele. Então, se acontece assim naquele que narra a história, acontece com certeza naquele que narra a ciência. E aí eu trouxe a capa, né, da série Gênios da National Geographic, muito interessante, que fala um pouquinho da vida de Einstein, né? Antes de ver esse filme, eu tinha Einstein em alta conta, maravilhoso. Mas ao assistir os 6 episódios, se eu não me engano, da série, eu tive outra visão de Einstein, né? Existe uma romantização de Einstein, mas olhando para o filme e depois vendo outras biografias, a gente vai perceber que quem seria Einstein, né? Quem seria Einstein, aqui representado por esse ator, sem Mileva? E aí a série mostra isso. E às vezes a gente não vê isso na vida de Einstein, né? Na historiografia, vamos dizer assim, e no conhecimento popular. Então, a série é muito interessante. Possivelmente, se ela não existisse, talvez Einstein não fosse do tamanho que foi. Mostra as angústias de Einstein, as dificuldades com matemática de Einstein, as quedas, vamos dizer assim, até entrar na universidade, né? Mostra a importância de outros nessa vida dele. Então, eu deixo essa sugestão aqui como, e meu tempo avança, né? Como ponto para a gente avaliar. Deixa eu avançar um pouquinho mais. E aí, por fim, eu trago a última imagem de que ele inventou os para-raios, e hoje o para-raio tipo Franklin, né? No topo dos prédios, tudo vieram após esse estudo de Franklin e depois transformando isso em tecnologia. Mas existe uma história larga e longa por trás, com várias nuances, que às vezes em uma contagem, e aí como professor nós precisamos ter esse cuidado, e transpor isso para a sala de aula e fazer os links com todas as dificuldades da história de Wig, né? Que é eu fazer uma análise atemporal, uma análise limitada, enfim. Mas eu, como professor, eu preciso ampliar essa ideia. Não é fácil, é um desafio, e a partir desse estudo eu começo a repensar minhas aulas. Eu falei, cara, poderia ter ampliado essa ideia para o aluno, né? E eu não fiz isso. E aí, hoje, eu remodelo minhas próximas aulas nesse sentido. Então, para chegar ao para-raio, quantos desafios! E aqui eu finalizo essa parte e quero contar a atividade 2. Eu já trouxe ela aqui, vou fazer uma rápida apresentação nela em PDF. Então, está aqui. Aqui agora a segunda atividade, né?
eu usei o tema a matemática aplicada no artigo Notícias sobre o Ayuno, que era um texto de fonte primária, né? José Francisco da Silva Lima, o artigo lá, publicado nos anos de 1800, e aí eu coloquei como meu público-alvo de uma escola estadual situada no oeste baiano, com a população predominante de pretos, né, de pessoas negras, afrodescendentes, e são alunos de estudantes do ensino médio. Qual a ideia do meu público? Esse é um público que eu trabalhei, né, e eu trouxe aqui. Terceiro ano, porque é um estudante que já tem uma capacidade crítica e um repertório bom, e pretos para que eles conseguissem ver um documento do seu tempo e como eram tratados os seus antepassados, né? Então, a ideia dos conhecimentos prévios é que eles tivessem domínio de leitura, interpretação de texto, aqui é a ênfase de português. Depois a gente ia fazer uma coleta de dados a partir das narrativas, de novo português. Conhecimento e construção de tabelas a partir da matemática, né? Seria agora uma ênfase em matemática. Depois a introdução estatística, população média, mediana, também da matemática, que é o nosso contexto a trabalhar, unidades de medidas e geografia do Brasil e do mundo, ok? E aí coloquei aqui o que o aluno vai aprender, né? Construir tabela, variar a estatística dos dados, discutir algumas informações, ideias de letramento científico a partir de um texto de fonte primária e fazer uma análise crítica, né? É aqui o ponto alto que eu gostaria de enfatizar com os estudantes, né? É meu objetivo maior. Ok, eu vou usar toda a parte do texto e dividir as aulas assim, em 7 aulas, se eu não me engano, né? Com avaliações distribuídas ao longo dessas 7 aulas. E a primeira faria a divisão das turmas, daria um reconhecimento parcial do texto, né? Primeira abordagem, primeira chegada. Depois a gente faria uma rápida revisão de estatística, relembrando o que era população, moda mediana, né? E orientações de como a gente ia fazer aquilo, o trabalho. Depois a gente ia começar a preencher os dados da tabela, que eu enumero aqui alguns, por exemplo, e um trabalho em grupo, para a gente construir extraindo do texto de forma de grupo. Então, dados, por exemplo, como idade, cor de pele, etnia, sexo dos pacientes, e o autor do texto base, ele vai fazendo referência aqui, por exemplo, em outros textos, né? No texto tal, o meu colega fulano fez um estudo sobre isso também, e como ele fez as incisões e tal. Ou seja, a gente também ia se apoderar desse conhecimento para construir esses dados. Ok? Então a ideia era que tivesse quantos dedos eram acometidos, o diâmetro do dedo na consulta anterior, enfim. Na quarta aula ele faria também mais coleta de dados, depois a gente construiria a frequência. Qual é a frequência de pessoas com tal idade, né? A gente extrairia moda, mediana, né? Aqueles conceitos de estatística, de vários dias. E começava a esboçar alguns gráficos. Na sexta aula a gente consolidaria, terminaria isso. Na sétima a gente faria a roda de conversa, que aqui eu preciso dos gráficos para fazer uma análise mais profunda, né? Em qual é o público que há predominância da doença? Né? Então agora a partir dos gráficos a gente faria isso e os grupos iam discutir isso aqui. É possível relacionar a frequência da doença a um tipo de etnia ou a sexo? Predominantemente em mulheres, em homens, enfim, crianças, ou seja, esse foi a nossa proposta de trabalho, sendo que a gente teria uma avaliação escrita, né, um texto dissertativo argumentativo para eu avaliar o aluno individualmente. A avaliação 2 era a produção dos gráficos e a 3, né, aquela roda de conversa, ou seja, a gente conseguiria fazer uma avaliação de grupo individual sobre as atividades propostas. Então, esse foi minha atividade 2, com ênfase em matemática, no texto base, tá bom? Então, eu agradeço a disposição e a audição de vocês e finalizo aqui minha aula aos 19 minutos.